Olá, eu sou Márcia Bandeira, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a neurobiologia do estresse. Bom, o estresse é uma palavra extremamente comum hoje em dia. É muito comum as pessoas usarem essa frase: eu estou estressado, fulano está estressada. E quando a gente fala de estresse, me parece que vem uma conotação negativa, como se fosse algo muito negativo que estivesse acontecendo conosco. Mas não é bem assim. De estresse no nosso organismo é bastante interessante. E eu espero que depois desses esclarecimentos você consiga avaliar melhor ou estressada e o nível que você está. E no finalzinho também eu vou te passar algumas dicas de como controlar o estresse. Até porque hoje a palavra de ordem mesmo é o controle do estresse. Mas para a gente viver sem estresse. Nessa sociedade que a gente vive, nesse mundo automatizado, globalizado, de muita correria, de comunicação sem fronteiras, nós somos empurrados o tempo todo para muito movimento, num mundo altamente competitivo. Então, todos nós, em menor grau, estaremos expostos ao estresse. Então, a gente fala de controle do estresse, certo? Para quê? Para que você não adoeça, nem fisicamente, nem psiquicamente. Mas eu queria rapidinho só abrir um parênteses para explicar para vocês que existem transtornos ligados ao estresse, que é o transtorno de estresse e o transtorno de estresse agudo. Esses dois transtornos, eles acontecem quando a pessoa experimenta um evento traumático. Então, ou ela experimentou um evento muito traumático para ela, testemunha de um evento muito traumático. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela, logo após o evento, ela começa a ter muitos sintomas típicos de ansiedade elevada. Então, ela começa a ter pesadelos, mãos e suor frios, tremores, dificuldade para respirar, medo e costuma ter memórias muito ativas do fato ocorrido. Mas não é só uma lembrança simples, ela tem uma revivescência, ou seja, todas as vezes que ela lembra do que aconteceu com ela, é como se ela estivesse vivendo de novo o que aconteceu, e aí todos aqueles sintomas emocionais e físicos que ela viveu no episódio, ela vivencia de novo. A diferença do traumático para o estresse agudo é a questão de tempo. No caso do estresse agudo, a pessoa logo nos 30 dias após o evento, ela vai sentir todos esses sintomas aqui num grau máximo. Mas aí depois isso tende a cessar e a ela recuperar. Já no estresse pós-traumático, não. A pessoa pode ficar alguns meses nessas revivescências, nesses pesadelos. E aí ela pode, por exemplo, se isolar socialmente, enfim. Então, dito isto, vamos entender o que é o estresse. Estresse é um processo interessante porque, em primeiro lugar, não é apenas uma reação, é um processo. Então, é um conjunto de reações em cadeia que acontece no nosso organismo diante de uma situação interpretada como muito difícil, diante de um desafio muito difícil ou diante de uma situação ameaçadora. Então, o que acontece? Acontece um conjunto de reações em cadeia no nosso organismo e a função é adaptar o nosso organismo a esse desafio que ele está enfrentando. Então, veja, nesse sentido, a gente diz que o estresse é bem-vindo e ele é adaptativo, ou seja, precisamos de um nível os desafios do dia a dia. Sem estresse, a gente não tem energia suficiente para vencer os desafios do cotidiano. Então, aqui a gente diz que esse estresse é adaptativo porque ele é uma resposta necessária à manutenção do organismo, ok?
O problema é que nós temos também o estresse desadaptativo. Então, ao mesmo tempo que essa reação em cadeia ela é adaptativa, ela é de extrema importância à manutenção da vida, extremamente nociva se ela der continuidade. Ou seja, se o organismo passar mais tempo estressado do que deveria, então a gente diz que o estresse agora ele é desadaptativo. Então veja, quando o organismo se depara com um estímulo estressor, seja ele interno ou externo, ele desenvolve o chamado SAG, S-A-G, Síndrome de Adaptação Geral, que é o conjunto de reações fisiológicas em que cada órgão e sistema do nosso organismo de alguma forma é afetado. Por exemplo, o estresse pode ser provocado então por situações externas, como problemas familiares, problemas conjugais, amigos, relacionamentos de um modo geral, situações sociais e econômicas, situações de doença, como por exemplo essa pandemia que o mundo está enfrentando hoje. E ele pode também ser disparado, pode ser provocado por situações internas, como excesso de preocupações, medo e autocobranças, ou seja, as pessoas que têm um nível de cobrança de si mesmas e do outro elevado demais, pessoas que são muito exigentes, e aqui a gente está falando já de perfil de personalidade. Então tem algumas pessoas que no seu perfil elas se cobram muito, elas trabalham muito com o ideal de eu, ou seja, elas têm um perfeccionista. Então o perfil perfeccionista é um perfil mais ansioso, é um perfil de pessoas que são mais inflexíveis, mais rígidas, intolerantes, têm dificuldade de adaptação ao novo, são muito, vamos dizer assim, muito metódicas, muito rotineiras, têm dificuldade de quebrar a rotina e costumam fazer as coisas do seu jeito o tempo todo. Tem muita dificuldade de se adaptar ao jeito do outro. E é claro também, se a pessoa está vivendo uma ansiedade intensa, uma ansiedade acima do normal, que é a ansiedade desadaptativa, porque nós também temos a ansiedade adaptativa, então isso também pode ser uma causa interna do estresse. Na verdade, existe uma escala, que é a escala de Homans e Reich, considerados mais estressores que alguém possa experimentar. Desses 46 itens, eu separei aqui 10, que são os 10 primeiros itens, as 10 primeiras situações que, segundo essa escala, são as situações mais estressoras que alguém possa viver na vida. A primeira delas é morte do cônjuge. Segunda, divórcio. Terceira, conflitos conjugais. 4, morte de alguém na família. 6, acidentes ou 7, problemas crônicos familiares. 8, perda de emprego. 9, reconciliação com o cônjuge. Olha só que interessante. E 10, aposentadoria. Veja que dentro dessa escala aqui, nós, de um modo geral, tanto no Brasil como no mundo, muitos de nós estamos experimentando alguns desses itens aqui, e internos também. Então, hoje nós estamos com uma probabilidade muito maior de desenvolvimento do estresse na população de um modo geral, por conta do que estamos enfrentando hoje, essa pandemia, né? Muito bem. As reações do estresse. O estresse, na verdade, e isso é um consenso dos estudiosos da área, ele pode se apresentar em 3 fases. A primeira fase do estresse é a fase do alerta. A fase do alerta é uma fase de reação de emergência. É quando o organismo entra numa excitação muito grande,
é quando o organismo recebe uma descarga de energia muito grande, uma descarga hormonal, vários hormônios são liberados na nossa corrente sanguínea para a gente dar conta de um evento estressor. E como eu já falei para vocês, esse evento estressor pode ser externo ou interno. Então, a primeira fase do estresse é a fase de alerta. O organismo entra nesse estado para te dar energia para que você possa vencer esse desafio. Muito bem. Esse desafio persistindo, a pessoa vai entrar na segunda fase do estresse. A segunda fase do estresse é a fase da resistência. Então, a fase da resistência já é uma fase em que um hormônio, que vou falar dele com certeza, que é o hormônio cortisol, ele é considerado o hormônio do estresse, é liberado na nossa corrente sanguínea. E quando esse processo, ou seja, essa luta, essa dificuldade, esse problema, esse desafio não passa, então o nosso sistema nervoso libera cada vez mais cortisol para a corrente sanguínea. E aí eu vou já falar do efeito do cortisol na nossa corrente sanguínea. Já. E aí, essa situação não sendo vencida, essa situação se cronificando, o organismo vai para a fase 3 do estresse. A fase 3 é a fase da exaustão. Então, nessa fase aqui, já surgem as doenças. Então, nessa fase aqui, tanto vão surgir as doenças emocionais, as doenças de cunho psíquico, como, por exemplo, a depressão, e como também as doenças somáticas chamadas psicossomáticas. As doenças psicossomáticas são aquelas em que ou doenças são produzidas pelo teu estado emocional em desordem, ou doenças pré-existentes são agravadas pelo teu estado emocional desorganizado. Então, aí a pessoa já começa a ter o comprometimento de vários órgãos e sistemas. Mas especialmente um órgão e um sistema são os mais afetados pelo estresse, segundo as pesquisas científicas. O órgão mais estresse é o coração. Então, tem gente que tem uma alimentação saudável, tem gente que pratica atividade física, mas que pode de repente ter um infarto. Pode até morrer por conta desse infarto, por estresse crônico. E o sistema do nosso organismo mais abalado pelo estresse é o sistema imunológico. Então veja, né, que situação que a gente está vivendo hoje diante dessa pandemia aí. Porque tudo que a gente precisa nesse momento é que o nosso sistema imunológico funcione bem, né? Mas se não controlarmos o estresse, vamos ter um sistema imunológico deficiente, que não vai trabalhar com a sua total capacidade. Além desse órgão e desses sistemas, efeitos da cronicidade do estresse também podem trazer, por exemplo, a desativação de algumas funções, como a função sexual e a digestiva. Então, normalmente, quem está muito estressado tem uma baixa na libido. Os homens, por exemplo, podem começar a ter as disfunções sexuais, dificuldades com ereção, dificuldades com a manutenção da ereção, começam a ter problema nas suas relações sexuais. E a função digestiva também, ou seja, o nosso anal, ele é muito sensível ao que acontece no nosso organismo. O fígado, por exemplo, ele deixa de metabolizar direito as gorduras diante de uma situação de muita ansiedade, diante de uma muito grande. O nosso intestino para de funcionar direitinho quando estamos muito tensos, né? E o estresse traz como sintoma muita tensão, traz como sintoma fadiga mental, dificuldade de atenção, de memória, de concentração, pode trazer aceleramento cardíaco, pode trazer dores, sensação de desmaio,
Mas, de um modo geral, as pessoas que estão já com estresse crônico, elas muito uma fadiga, sentem cansadas o tempo todo. Então, elas dormem bem, no dia seguinte é como se elas não tivessem dormido. E é que o sono ele precisa ser ele precisa ser de alta qualidade para a gente poder ter saúde ao longo do dia. Então é claro que rapidamente funções cognição, raciocínio serão afetados pela cronicidade. Então, o que mais pode ser afetado pela cronicidade do estresse? As funções sensoriais e perceptivas. O que mais aqui que eu separei para vocês que eu ainda não disse? Sim, a questão da memória, da dificuldade de memória, ela acontece principalmente por causa da destruição de alguns neurônios do nosso hipocampo. E olha, gente, isso aqui é resultado de pesquisa científica, isso aqui está na literatura. Então, essas lesões que o neurônio sofre em função do estresse, é claro que elas estão relacionadas a uma capacidade cada vez menor de memorização, tá? Que mais? Aumento da pressão arterial. Tem gente que não tem problema de pressão, não é hipertenso. A pressão só sobe quando essa pessoa está estressada. Inibição do crescimento, principalmente quando a gente fala de crescimento, a gente pensa logo nas crianças e adolescentes que ainda estão crescendo, mas na verdade o hormônio do crescimento, ele é necessário ao longo de toda a nossa vida. Embora nós adultos não estejamos mais em crescimento, nós precisamos do hormônio do crescimento porque ele tem outras funções no organismo, como por exemplo a produção de radicais livres, né? Ele tem a função, por exemplo, também de ajudar a melhorar a qualidade do nosso sono, né? Então, quando a gente está muito estressado, existe uma inibição do hormônio do crescimento, danos musculares, diminuição da resposta de cicatrização também, e até alguns tipos de câncer. Nesse sentido aí, uma pesquisa hospitalar em São Paulo que estudou alguns pacientes, eles estudaram mais de 500 pacientes, isso foi científico, do pessoal da psicossomática, né? Tanto médicos como psicólogos, nutricionistas. Foi uma equipe multidisciplinar de um grande hospital que fez essa pesquisa, tentando entender pacientes que não tinham histórico de uma má alimentação, não tinham histórico de tabagismo, nem de alcoolismo, doenças genéticas, ou seja, uma predisposição genética para o câncer. Por que esses pacientes desenvolveram? E concluíram que todos os pacientes que desenvolveram câncer eles tinham enfrentado nos anos anteriores ou a morte de alguém muito significativo na vida, por situações dentro dessas situações estressoras, expliquei para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia do que pode acontecer com o nosso organismo quando se instale por mais tempo do que deveria, tá? Então, nesse sentido, tendo esse entendimento do processo de estresse no nosso organismo e falando um pouco mais a primeira questão que nós precisamos pensar, um diagnóstico precisa ser feito, certo? Você pode aí se autoavaliar para saber em que nível, em que fase você está do estresse, se você tiver. Ele é imprescindível, né? Principalmente, claro que qualquer médico fazer esse diagnóstico, mas principalmente o psiquiatra. E o tratamento, ele pode envolver a inclusão medicamentosa, como por exemplo ansiolítico, ou relaxantes musculares, e terapia, tá? Eu vou dar para sugerir aqui a vocês algumas orientações para o controle de estresse, considerando que, como eu disse inicialmente aqui nessa pequena palestra,
considerando tudo que hoje, todos os desafios externos e internos, vão com situações de estresse o tempo todo. Então, o que não viver estressado? O que fazer para a gente não chegar na fase 3 do estresse, que é a exaustão? Então, a primeira questão, a mais importante de todas, é esse autoavaliar e tentar, através dessa autoavaliação, dessa autopercepção, se você não tem um médico, se você de fato está ou está iniciando um processo de estresse, é prestar um pouco mais de atenção para o seu organismo, para as suas reações físicas e as suas reações psicológicas. Identificar qual é a fonte do teu estresse no momento. Ela pode ser uma fonte de muitos anos. Você já pode estar em uma situação crônica, interna ou externa, já há muitos anos. Mas pode ser que seja uma... Para muita gente agora, que está... o Covid-19 é uma situação de agora, é uma situação do presente. Então, qual que é a fonte de estresse? Se possível, às vezes é possível eliminar essa fonte. Por exemplo, eu posso estar num trabalho que ele é estressor demais para mim, por várias situações. Esse trabalho pode estar me fazendo mal, pode estar trazendo um adoecimento para mim, e eu posso pedir demissão, eu posso mudar de trabalho, fonte de estresse. Às vezes não. Não é possível eliminar essa fonte de estresse completamente, então a gente precisa, no mínimo, minimizá-la, né? Ficou redundante, mas é isso. Resolver esse problema. Para resolver essa fonte de estresse, para minimizar, para controlar essa fonte de estresse. E isso implica em nós tomarmos decisões a favor da nossa saúde. Então, nesse sentido aí, que decisões a gente pode tomar? Claro que de estresse, que como eu falei, ela pode ser inclusive mental, ou seja, a pessoa que vive num estado de preocupação e a pessoa que é extremamente negativa, extremamente ansiosa, é claro que ela vai ter a tendência de ser uma pessoa mais estressada. Então, daí casos de uma psicoterapia. Porque aí a pessoa ela vai se compreender melhor, ela vai entender por que ela é estressada, quais são as fontes. Aqui, essas dicas que eu estou dando é de um modo geral. Então, de um modo geral, o que a gente pode fazer a favor da nossa saúde, da manutenção da nossa saúde? A gente, todo mundo sabe disso. Vocês veem isso na televisão todos os dias, os profissionais falando todos os dias sobre atividade física. E aqui eu nem vou entrar nos detalhes da importância da atividade física, eu sei que todos vocês sabem disso, né? Como dizem, quer saber a importância da atividade física, mas a despeito de toda essa importância, de todos recebemos de forma maciça sobre a importância da atividade. Muitos brasileiros ainda são. A última estatística que saiu aí, me parece que de cada 10 brasileiros, apenas 3 ou 4 praticam atividade física regularmente. Então, gente, isso é um número muito pequeno ainda de brasileiros nessa prática. Em segundo lugar, manter uma alimentação saudável. Também estamos sendo marcados por todo o grupo de profissionais sobre a importância de uma alimentação para que o nosso intestino funcione bem, para que nós sejamos devidamente nutridos, para que o nosso sistema nervoso, para que os nossos funcionem bem e a gente possa ter saúde no nosso corpo de forma mais completa. O intestinal, ele é imprescindível ter saúde no nosso organismo. Vocês já ouviram falar que o intestino no intestino são produzidos também vários neurotransmissores, como endorfinas, que são responsáveis pela sensação de bom humor, de relaxamento, vários processos metabólicos, inclusive o sono. Então, se o nosso intestino não funciona direito, não estaremos tendo saúde. Fazer relaxação. E aí, várias são as técnicas de meditação que nós estamos expostos via internet, através de... Você pode escolher a meditação que mais tem a ver com você. E fazer relaxamento e respiração inclui um processo de relaxamento respiratório que é imprescindível para a gente manter o organismo relaxado, que é você inspirar pelo nariz e expirar pela boca
separando um tempo específico para fazer isso, pelo menos 10 a 15 minutinhos diariamente, deitado lá na sua caminha ou recostado numa posição confortável, marcar no seu reloginho 15 minutos, se concentrar na respiração e fazer relaxamento respiratório. A respiração correta, a oxigenação correta do organismo, todos os teus órgãos a funcionarem melhor e um relaxamento muscular, vai provocar uma diminuição da desaceleração do cérebro e isso é muito importante para você também se sentir mais relaxado. Descanso. Outro ponto importantíssimo, ou seja, nos feriados, nos finais de semana, descansar mesmo, não continuar a casa, desligamento mental. Esse desligamento mental, ele pode inclusive ser feito mesmo enquanto você esteja trabalhando. Eu costumo dizer isso para os meus pacientes. Se você tem um dia muito tenso, muitas pausas ao longo do dia, fique mais de 2 horas seguidas tentando resolver um problema, tentando concentrado numa atividade. Pausas, levante, converse com alguém, assista um vídeo engraçado, tome um dia, faça qualquer atividade que de alguma forma seja. Depois você volta de novo, dá continuidade. Na hora do intervalo do almoço, nunca almoce resolvendo problemas lá, nunca almoce diante do computador, nunca almoce resolvendo problemas, fazendo união. Separe mesmo o tempo de almoço, 1 hora e meia. Se você puder, inclusive, no seu trabalho tiver sala de repouso, vá para a sala de repouso, faça respiração, retome o seu gás para a segunda parte do seu trabalho, para a parte vespertina. Se você tem condições de fazer isso em casa, então você pode fazer isso, dar uma paradinha e se recuperar novamente. O outro ponto é fazer o controle do medo e preocupações, e nesse sentido há paradigmas, e às vezes as pessoas, de fato, aqui elas precisam muito de uma ajuda terapêutica para elas saberem quais são suas crenças limitantes, quais são os paradigmas errados que elas estão se fiando, quais são suas formas de pensar equivocadas, adoecedoras, visto para a gente poder controlar o estresse. Não é? E por fim, reorganizar de um modo geral a sua rotina, com todas essas questões aqui que eu falei para vocês, o tempo de lazer, o tempo da atividade física, o tempo do exercício respiratório, o tempo de estar com a família, o tempo de estar com você mesmo, ou seja, todos os dias escolher de você, todos os dias escolher aquilo que te faz bem, até mesmo nesse tempo de hoje que nós estamos muito dentro de casa, né, fazendo os nossos trabalhos dentro de casa, ou mesmo as pessoas que não estão fazendo nada em casa, por conta da quarentena, nós precisamos aprender a relaxar dentro de casa. A gente não pode transformar a nosso problema em atividades que nos façam bem, e às vezes o que nos faz bem é não fazer nada. Então eu posso ler um livro, eu posso arrumar minha casa, eu posso inventar atividades dentro de casa para passar o tempo, posso, desde que isso me faça bem. Obrigatoriedade de, porque a gente está dentro de casa, a gente também ser produtivo. Acho que a gente está na tirania da produtividade. E se a gente não faz nada, dá uma sensação de improdutivo. A gente tem que ter cuidado por fazer aquilo que me faz bem. De repente me faz bem dormir. Se eu posso dormir, vou dormir. De repente me faz bem não fazer nada. Se eu tiver a fim de não fazer nada, eu não faço nada. Então o tempo é seu, você precisa administrar o seu tempo da melhor maneira. Estão dando muitas orientações sobre várias atividades que podem ser feitas em casa e que geralmente, inclusive mesmo saúde, isso vai ser bom para todo mundo. A gente precisa se manter ocupado, a gente não dê vazão a muitas preocupações, a muitos medos, isso é verdade. Mas a gente não pode fazer isso como uma obrigatoriedade, isso não pode me fazer mal, entende? Tudo que isso, a gente tem que dizer não, a gente tem que dizer não. Eu sempre digo isso para meus pacientes, aprenda a dizer não para o que te faz mal e aprenda a dizer sim para o que te faz bem. Então isso é a pessoa que mais se conhece, você sabe das suas dificuldades, potencialidades, das suas limitações, você sabe o que faz, então evite o que faz mal e pratique o que faz bem para você em todos os sentidos, tá bom?
Então, espero que eu tenha contribuído um pouquinho com você, para você ter esse entendimento e que você consiga colocar em prática aí algumas dicas, ou todas elas, se for possível, sim conseguir manter o estresse sob controle e, portanto, não adoecer, tá bom? Para todos nós.